A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Lembrando que nós estamos estudando essa lição, essa revista que você está vendo aí, é a Lições Bíblicas da CPAD, que tem por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estamos no terceiro trimestre, são aulas riquíssimas, aulas importantes, nós vamos aprender muito com a palavra de Deus, com os livros históricos de 1º e 2º Reis. Vai ser muito importante, professor. Analise, estude esses dois livros, estude Crônicas também. É muito importante nós, o professor, ter um contexto de tudo que nós vamos estudar. Então é importante o preparo, é importante saber exatamente o que está falando de acordo com a palavra de Deus, tá certo? O texto áureo se encontra lá, em Provérbios 19, no versículo 21, que diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, o homem pode fazer muitos planos, mas é o propósito de Deus quem vai prevalecer. Nós lembramos que Jó disse ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, nenhum dos teus planos. Meus irmãos, e já de início já temos aqui um ótimo conselho para você. Se você quer que os seus planos deem certo, você precisa alinhar os seus planos com os de Deus, porque os de Deus eles não mudam e os de Deus se cumprem. Os nossos planos podem não se cumprir se estiverem desalinhados com a vontade de Deus. Por isso, precisamos descobrir qual é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que se cumpre. Por isso, nós precisamos descobri-la, certo? E, na verdade prática, diz lá: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Olha a importância de conselhos, nós vamos falar sobre isso. No primeiro tópico, nós vamos elencar as principais causas da divisão do reino. No segundo, nós vamos apresentar as falhas e más decisões de Roboão. E no terceiro, nós terminaremos pontuando o pecado da idolatria de Jeroboão. Eu peço que você fique com a gente até o final. Nós temos 3 dinâmicas de grupo durante a aula, certo? Para você levar para a sua classe, deixar a aula mais dinâmica, para aquele professor que está cansado, só fala, os alunos dormem. Não, vamos dar uma animada nessa escola bíblica, leva uma dinâmica para que os alunos possam interagir e aprender fazendo na prática. Tem gente que só aprende fazendo alguma coisa, que o professor interaja com ele. Tem alguns que só aprendem vendo, e por isso nós disponibilizamos slides gratuitamente aqui na descrição do vídeo no YouTube. Aqui embaixo, você vê o nome do vídeo, tem uma setinha para baixo, ou clica aqui no nome do vídeo, você vai ver uma descrição do vídeo e ali vai ter um link escrito slides e você vai baixar esse slide para levar no datashow da sua igreja. Também temos um material riquíssimo, são várias páginas, mais de 20 páginas, com o resumo da lição, os pontos principais da lição, com citações de outros autores que comentam a respeito desse assunto, também a definição de diversas palavras mais difíceis do dicionário. Nós já pesquisamos, já trazemos aqui para o professor estudar, levar para a classe se for necessário, levar no tablet, no celular. Não esquece também que nós temos um site, o textoaureo.com.br. Pesquisa lá no Google, site do Texto Áureo, você vai encontrar, e lá nós temos também bastante conteúdo para te ajudar. Temos a página no Facebook, temos a nossa conta lá no Instagram, tem vários irmãos marcando a gente, fez dinâmica, usou nosso material, marca lá, @texto.aureo, e a gente está republicando, está repostando em nossos stories também, e aí tem muita gente vendo, se animando com a obra de Deus que está sendo feita. Glórias a Deus. Quero aqui agradecer a muitos irmãos que têm nos ajudado com conselhos, têm nos ajudado em oração, têm contribuído financeiramente, tem irmãos que têm mandado mensagens, e nós ficamos muito felizes. Agradecemos por cada irmão que deixa aqui seu comentário, nós vemos todos os comentários e nós temos imensa gratidão a Deus por nos dar essa linda oportunidade, e aos irmãos. Quanto mais os irmãos comentam, quanto mais o irmão deixa o seu like em forma de gratidão, mais o vídeo alcança outros professores, e outras classes estão também abençoadas com o nosso material, com esse material que nós estamos disponibilizando gratuitamente. Irmãos, o ponto central da lição de hoje, está escrito ali na revista, é o seguinte, abre aspas: aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos
toma sábias decisões, fecha aspas. Esse é o ponto central da nossa lição. Precisamos saber discernir, distinguir os bons e os maus conselhos, praticar os bons e deixar os maus conselhos para lá. Nós vamos falar sobre isso nessa lição, mas antes de encaminharmos para a introdução, eu quero aqui deixar uma nota importante a respeito da lição anterior, porque vários irmãos nos procuraram e eu creio que talvez tenha sido a dúvida de muitos irmãos nas classes, assim os professores nos comentaram, que muitos irmãos tiveram dúvida e perguntaram a respeito do final da vida de Salomão. Muitos irmãos perguntaram a respeito disso e nós precisamos deixar uma posição quanto a isso. Meus irmãos, o que eu quero deixar registrado aqui? A Bíblia não menciona o fato de que Salomão morreu no seu pecado. A Bíblia não menciona isso, embora muitas pessoas tenham dito isso e afirmado com total certeza. A Bíblia não deixa isso registrado. É importante relembrar em 1 Reis 11, conta a respeito do final, ali da parte onde Salomão tem os seus pecados. Nós comentamos na aula passada a respeito das mulheres. Salomão teve muitas mulheres através de acordo político, tudo que nós falamos na aula passada a respeito de Salomão. E depois, nesse capítulo de 1 Reis 11, nós vemos Deus falando com Salomão, queria dividir o reino e queria levantar inimigos para Salomão, punindo-o pelos pecados, porque os pecados não ficaram impunes, teve consequências. E nós vemos ali também no desenrolar dessa história, desse capítulo 11 do livro de 1 Reis, nós vemos que Deus suscitou inimigos a Salomão. E depois, ao final, nós vemos que não sabemos quanto período de tempo, mas ali registra que Salomão morreu. Porém, nós não temos nenhum registro de que Salomão morreu em seu pecado. É isso que eu quero deixar certo. No nosso material nós temos uma nota no nosso site também, porque vários irmãos ficaram com dúvidas quanto a isso. É necessário, irmãos, e é importante deixar isso bem registrado. Nós não podemos falar o que a Bíblia não disse. Não podemos colocar palavras na Bíblia e acrescentar. A Bíblia não diz que Salomão morreu desviado. O que nós temos e nós precisamos observar é que nós temos vários registros escritos de Salomão. Salomão escreveu provérbios, alguns provérbios, escreveu salmos, alguns salmos, e também escreveu Eclesiastes, é o que nós cremos dessa forma. E quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós precisamos analisar esse livro, que nós sabemos que esse livro foi escrito por Salomão em sua idade madura, quando Salomão já era maduro, já tinha passado por muitas experiências. Deus havia lhe dado uma sabedoria para administrar, Salomão era muito sábio, mas Salomão já era sábio. Imagine você depois de passar por experiências, depois de ser punido, depois de ter consequências, ele registra ali, o pregador, em sua maturidade, ele faz uma retrospectiva no livro de Eclesiastes a respeito de todo o seu passado, é o que nos dá a entender. Leia o livro de Eclesiastes. Então ele faz uma análise da vida humana em geral e ele olha, ele começa a dizer que tudo é vaidade. O que acontece debaixo do sol são coisas que são breves, passageiras. É vaidade. Ele começa a analisar isso e ele fecha o livro com um encerramento maravilhoso, considerando a importância de se voltar a Deus. Numa atitude de arrependimento, e você vai analisar comigo Eclesiastes 12, versículo 13 e o 14, analise comigo para você ver como que um homem que teve talvez muitos erros, sim, teve erros, conforme falamos na lição passada, claro que teve erros, mas nós vamos ver que ele foi punido por Deus e olha como em sua idade madura ele registra o que ele registrou. Não tem como nós falarmos que ele morreu em seu pecado, não tem como porque a Bíblia não registra isso, mas olha o que ele diz nesse lindo livro inspirado por Deus. Ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então Salomão ressalta com essa conclusão desse livro de Eclesiastes, demonstrando humildade, demonstrando arrependimento, considerando a importância de se voltar a Deus. Tudo isso nós deixamos numa nota, o professor pode baixar no nosso material. Eu creio que vai te ajudar e é importante, professor, esclarecer para os seus alunos se você deixou em dúvida, se deixou isso em aberto. Por quê, irmão? Se nós ficarmos apedrejando Salomão, né? Porque nós vivemos em tempo em que as pessoas estão com pedras nas mãos, assim como levaram aquela mulher adulta, sem saber da história, todo mundo quer tacar pedra. Irmãos, a Bíblia não diz que Salomão morreu desviado.
E, conforme muitos afirmam, ele morreu sim, certeza, morreu, mas a Bíblia não afirma isso. E se falarem que morreu desviado, que ele escreveu, alguns têm a ousadia de falar que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes estando desviado. Imagine você, ele estando desviado, escrever o que nós vimos aqui agora, uma frase de arrependimento, uma frase linda, falando que o fim de tudo, olha, por mais que eu tenha vivido com muito ouro, com muita pompa, tenha tido tantas mulheres, fiz tanta coisa muito boa, o reino se expandiu. Eu só quero dizer que tudo é vaidade e o fim de tudo é isso, tem que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque uma vida sem Deus é uma vida oca, vazia, sem sentido. Então, meus irmãos, nós precisamos deixar isso bem claro também para os nossos alunos, tá certo? Não podemos dizer o que a Bíblia não diz, e isso é importante deixarmos registrado aqui. Eu vou deixar uma citação da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal referente a isso, logo a gente já entra na lição, vamos ficar tranquilo que a gente já entra na lição, diz lá a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal. Quando Salomão se tornou rei, ele pediu a Deus sabedoria, tá em 2 Crônicas 1, do 7 ao 12, e se tornou o homem mais sábio do mundo, tá lá em 1 Reis 4, do 29 ao 34. Salomão estudou, ensinou, julgou, escreveu, reis e líderes de outras nações vinham a Jerusalém para aprender com ele, mas mesmo com toda a sua perspectiva prática da vida, Salomão não deu ouvido a vários conselhos e iniciou uma espiral descendente. Ele começou, teve uma queda, sim. Contudo, Salomão olhou para trás com uma atitude de humildade e arrependimento. Ele avaliou sua vida esperando poupar seus leitores da amargura de aprender por experiência própria que tudo, longe de Deus, é vazio, oco e sem sentido. Irmãos, tudo que está registrado na Bíblia é para a nossa edificação, é para nosso aprendizado, a aprender a não errar como erraram os homens de Deus que erraram no passado, a aprender a acertar como eles acertaram. E Salomão teve seus erros, sim, teve seus erros, mas como vemos nesse registro, soube reconhecer que sem Deus não adianta de nada. Então isso também é importante nós deixarmos isso bem claro para a classe. Às vezes os nossos olhos estão voltados para tantas coisas, mas não tire os seus olhos de Deus. A prioridade deve ser o nosso Deus, que esse é o fim de tudo. Sem Deus nada tem sentido, tudo é vaidade. Nós vamos para a introdução da nossa lição, então. Dito isso, está registrado em nosso site, tem até mais uma citação sobre isso, mas nós vamos deixar no nosso material. Se você quiser pode baixar, pode ir lá no nosso site, visite lá no nosso site, conheça lá. Mas nós vamos para a introdução dessa lição de hoje, a lição 2, que vai falar sobre o reino dividido, né? Falando a respeito de Jeroboão, vamos falar sobre conselhos, a importância de se ouvir bons conselhos. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão subiu ao trono. E nós temos isso registrado em 1 Reis 11:43, diz lá, e adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão foi o principal responsável, segundo o comentarista diz, foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Irmãos, Deus já havia falado para Salomão que em punição de seus pecados que ele havia cometido, Deus iria rasgar o reino de sua mão, porém não enquanto Salomão estaria vivo. Depois que ele morresse, Deus rasgaria. Lembrar também, irmãos, que nós estamos estudando a história bíblica, a história do povo de Israel, e em toda a história, quando iremos estudar, nós não podemos esquecer que temos um Deus todo-poderoso e que não é um Deus que está distante de nós. É um Deus que age, intervém na história, é um Deus que os seus planos se cumprem na história. A história segue os desígnios de Deus. Porém, cada um também tem as suas escolhas a serem feitas. E Deus já sabe quais escolhas faremos. Porém, Ele não vai fazer você de um robô para que você tome essa e essa escolha. Porém, como Ele conhece todas as coisas, Ele sabe quais são as escolhas que você vai escolher. Esse é um assunto bem complexo, porém importante, de saber e elencar que Deus trabalha na história. Nós não podemos estudar história e falar a história é isso e Deus está separado. Não, Deus age. Nós vamos ver que Deus age. E Deus já havia dito para Salomão que o reino iria ser dividido, porque Deus conhece o futuro, irmãos. Deus conhece tudo. Não tem porquê, não há porquê nós fugirmos de Deus ou queremos distanciar-nos dele, porque Ele conhece o nosso futuro, inclusive Ele já preparou tudo para nós.
O que nos resta é nos arrependermos e seguirmos e fazermos a sua vontade, para evitarmos frustrações, para evitarmos quebrar a cara. É isso que nós precisamos, nos arrepender e nos entregarmos a Deus e fazer a sua vontade. Primeiro tópico fala das principais causas da cisão, da divisão do reino. Primeiro subtópico fala da carga pesada de Salomão. Os investimentos de Salomão eram direcionados para construções, projetos arquitetônicos grandiosos, tais como os templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. O reinado de Salomão ele foi um reinado muito grande. O território de Israel se expandiu de uma forma grandiosíssima, construções foram feitas, o templo, o sonho de Davi tinha um sonho de construir o templo, mas Deus falou, você não vai construir, vai ser o seu filho quem vai construir. E Salomão constrói esse templo. E é interessante que para que todas essas realizações, para que templo, palácio, para que as fronteiras se expandissem, para que tudo isso fosse feito, era necessário com que fosse pago imposto. E isso, irmãos, Deus já havia avisado muito tempo antes o povo de Israel que isso iria acontecer. Uma nação, ela se mantém, a máquina pública, ela se mantém dos impostos. Hoje nós, brasileiros, pagamos impostos altíssimos, né, para manter com que o serviço público continue funcionando. Não vou entrar aqui na questão de corrupção, nada, nós estamos falando apenas da questão administrativa, dos prédios públicos, educação, saúde, tudo isso precisa de dinheiro e para se manter isso precisa de que nós, os trabalhadores, paguem impostos. Deus havia avisado o povo de Israel, olha, vocês querem um rei? Nós queremos um rei. Então vocês vão ter um rei, mas o rei vai precisar ter palácio e vai precisar fazer construções e vai precisar disso. E para tudo isso, vai precisar cobrar de vocês impostos. E na época o povo falou, não, nós aceitamos. Deus já havia avisado. Em 1 Reis 12, versículo 4, está lá o povo vindo a Roboão reclamar. Diz assim, olha, o teu pai, Salomão, agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ou seja, alivia a carga de impostos que nós estamos, alivia porque nós trabalhamos e estamos pagando muito impostos e o povo veio reclamar para Roboão. Havia também o uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos, o comentarista deixa aqui registrado, mas vamos ler lá em 1 Reis 5, do 13 ao 14, diz lá, e o rei Salomão fez subir leva de gente dentro de todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre essa leva de gente. O que eu quero ressaltar aqui nesse ponto, irmãos, é que o povo de Israel não era escravo. Salomão não escravizou o povo de Israel. O povo de Israel, os que eram nascidos em Israel, os israelitas, eles não foram feitos escravos, não. Embora talvez alguns já tenham dito por aí, a Bíblia também não diz isso. Nós vamos falar a respeito disso com citações bíblicas. Eu quero aqui lembrar os professores, caso queiram estudar, Deus, quando avisou o povo que iriam ser cobrados impostos, caso eles queriam rei, lá na época de Samuel, isso está registrado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, do 10 ao 17. Professor que quiser ver, eu vou ler só um trecho que diz assim: E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. Na época dos juízes, eles pediram um rei. E aí o Senhor disse, falando através de Samuel, disse assim: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, para seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E assim por diante vai seguindo falando a respeito de impostos, a respeito de empregados públicos para trabalhar para o governo. Tudo isso foi falado, Deus já havia avisado, e é isso que o povo vem reclamar para Roboão, falando, não aceitamos mais ficar trabalhando para o rei, pagando imposto, e diminui a nossa carga, nós queremos pagar menos. Todos viam que o reino tinha se expandido, todos viam as construções, mas nesse ponto eles estavam enfadados de pagar impostos, enfadados de, talvez, quem sabe, do trabalho público, e nós vemos aqui que é importante ressaltar o versículo no segundo livro das Crônicas, capítulo 8, do 7 ao 10, do versículo 7 ao 10, diz assim, ó.
Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, que não eram de Israel, a seus filhos, que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, de quem Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefe dos seus capitães, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha 250 que presidiam sobre esse povo. Salomão não fez o povo de Israel escravo, mas eles trabalhavam sim para Salomão. E aí, quando nós lemos 1 Reis 5, do 13 ao 14, estamos falando da obra do templo, que Salomão empregou pessoas para trabalhar no templo. Nesse versículo em questão, eu acredito que foi até uma alegria para o povo de Israel ajudar a construir o templo, irmão. Se você fosse convocado para trabalhar, e você iria trabalhar construindo o templo, que era um sonho, uma grandiosidade, uma marca da nação. Isso foi algo grandiosíssimo. As pessoas com certeza se alegravam em trabalhar para uma construção tão grandiosa, bela e com um fim tão maravilhoso, que era para adorar ao Senhor numa casa lindíssima, um projeto maravilhoso. Então, o que eu quero ressaltar com tudo isso é que, embora o povo estava reclamando da carga pesada, nós podemos destacar muito os impostos, e quem sabe o trabalho público, mas não podemos dizer que o Salomão fez o povo de Israel escravo, porque lá em 1 Reis, capítulo 9, 22, diz: porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra, e seus criados, a seus príncipes e seus capitães, e chefes de seus carros e dos seus cavaleiros. E aí eu deixo uma citação para a gente encerrar esse subtópico, uma citação da Bíblia Brasileira de Estudo, que diz assim: os trabalhos mais difíceis foram atribuídos a estrangeiros, esses foram feitos escravos. Contudo, o fato de não ter escravizado os israelitas não indicavam que estes deixariam de trabalhar para o rei, nem de pagar impostos altíssimos para manter o luxo da corte, é óbvio. E à medida que o poder do rei ia aumentando, ele ia se tornando cada vez mais opressor, principalmente no caso de Roboão, filho de Salomão. Quando subiu ao trono, ele pegou um trono pacífico, pegou um trono já bem constituído, com um reino gigantesco, com já muita pompa, com muito luxo, e ele sobe ao poder e se acha o tal. E aí quer fazer muitas coisas erradas, conforme vamos ver no segundo subtópico, que traz lá por subtítulo a divisão do reino. E diz lá: quando Salomão morreu, seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. Chegaram até Roboão e falaram: olha, nós estamos vivendo um aperto aqui, pagando impostos, nós estamos trabalhando demais, nós precisamos que você alivie o nosso jugo, dá um jeito que, se você fizer isso, nós vamos te servir. O Roboão, ele foi pedir um prazo e foi pedir conselhos aos conselheiros de seu pai Salomão, aos sábios que tinham muita experiência, aos homens mais velhos. Ele foi pedir conselho lá. Mas, depois de ele pedir conselho dos mais velhos, ele ouviu os seus colegas que cresceram com ele, que tinham mesmo a sua idade, e ele foi seguir o conselho dos jovens e não dos anciãos. E Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. Ele cobrou mais impostos, ele falou: eu vou impor mais impostos, vou cobrar mais, eu vou ser mais duro. Foi isso que está registrado lá em 1 Reis 12, o versículo 6, 7, 10, 11, 13 e 14. Vou ler aqui um trecho para nós acompanharmos biblicamente. Diz lá: e teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, olha o que Roboão diz: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo lhes falarem boas palavras, todos os dias eles serão teus servos. Agora, os jovens que haviam crescido com o Roboão falaram o seguinte: olha o conselho que os jovens deram. Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Você vai dizer assim, viu, Roboão? Olha o que você vai dizer. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixou o conselho que os anciãos lhes haviam aconselhado e lhes falou conforme o conselho dos jovens. Ele repete ali no versículo 14. Irmãos, resumindo aqui, nós precisamos entender. Roboão tem um problema já em suas mãos, porque o povo vem reclamar e vem fazer um pedido para que ele aliviasse a carga
de impostos, de trabalho, para que ele desse uma aliviada nessa questão. E Roboão tem conselho, foi importante a decisão de pedir conselho aos mais velhos, mas pedir conselho, ouvir conselho, de nada adianta se não forem posto em prática. A mesma coisa uma aula como essa, se nós apenas aprendermos, apenas irmos à escola bíblica e não colocar em prática. E aí vamos ouvir aqueles que não têm experiência, aqueles que falam, aqueles que somente falam o que lhe dão na teia, aquelas frases prontas de efeito. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Tem muita coisa errada por aí, tem muita fake news saindo pelo WhatsApp, tem muitos vídeos no YouTube que por mais que a pessoa apareça culta e que... Não, irmão, nem sempre, nem toda eloquência está correta. Por mais que esses jovens falaram com uma autoridade, você vai impor, Roboão, autoridade sobre esse povo. Não estava certo, estava errado esse conselho. E quando isso aconteceu, as 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o chamado Reino do Norte. Está registrado em 1 Reis 12, do 16 ao 20, diz lá, que parte temos nós com Davi? O povo começou a dizer, eles viram que o rei não ia dar ouvidos, eles falaram, que parte temos nós com Davi? E aí começaram a reclamar, e assim se desligaram os israelitas da casa de Davi, conforme está registrado ali em 1 Reis. Ou seja, as 10 tribos, eram 12 tribos, 10 tribos se separaram para formar um outro reino, que continuou se chamando de Israel, ou Reino do Norte, e ficou o Reino do Sul, com as tribos de Judá e Benjamim, a capital sendo Jerusalém. Jerusalém ficava no Reino do Sul, que nós chamamos também de Judá, certo? Então Jerusalém fica ali, o templo ficava ali, nós vamos comentar um pouco disso mais à frente. Mas nesse ponto é importante nós fazermos a primeira dinâmica. Como que vai ser a primeira dinâmica? Para essa dinâmica, o professor vai precisar de 2 copos descartáveis cheios de água. Eu vou demonstrar aqui somente com um, mas o professor coloque 2 copos ali com água. O professor vai convidar 2 alunos à frente e vai dar a mesma missão para os 2 alunos. E aí o professor pode fazer, se não sei se é uma mesa, uma carteira, como é que o professor vai fazer aí, mas dê-lhe uma missão de levar esse copo de um lugar a outro. Então, no nosso caso aqui no vídeo, a missão vai ser levar esse copo desse lado para cá. Ele tem que levar. Porém, ele não pode erguer o copo, ele não pode tirar o copo da mesa, ele tem que levar o copo daqui e conduzir até lá. Essa é a missão desses 2 alunos. É importante que o professor comente que o reino, a água que está aqui dentro vai representar o povo de Israel como um todo. Olha, a água é como se fosse uma só aqui. O copo representa o reino. E a missão de cada aluno representa o ato de governar. Então você vai conduzir a nação. Você vai conduzir daqui para lá. Então nós já estamos fazendo a dinâmica já com a aplicação. E tem que conduzir daqui para lá evitando perdas, evitando que a água saia. O professor pode deixar até o copo mais cheio aqui, tá certo? Eu não deixei aqui para não molhar muito aqui a minha mesa. Mas o professor pode deixar o copo cheio e falar para ele evitar perdas durante esse processo, ou seja, durante o reinado. O professor pode dizer ainda que cada aluno vai receber instruções de como cumprir a missão dada. E um desses papéis que eles vão receber, e aí eu convido o professor a ir lá no nosso material, e nós temos lá uma página para impressão. Está escrito lá, material para impressão da dinâmica 1, está lá no finalzinho do nosso material. Esse material ele tem 24 páginas e está na página 24, isso aqui para impressão, certo? As dinâmicas também estão todas escritas, como fazer lá. O professor vai imprimir, vai recortar, então está lá, conselho dos experientes e conselho dos inexperientes. Impresso, o professor recorta e vai entregar um para cada aluno, o conselho dos experientes e o conselho dos inexperientes. Entregue um para cada aluno que recebeu a missão. E aí, o professor vai ver quem recebeu o conselho dos experientes. Ah, fui eu. Então, você vai ler em alta voz o conselho que os experientes estão dando para você e você vai cumprir essa missão da forma como eles estão falando. Olha só como que é o conselho dos experientes. O aluno já vai estar de pé, no caso, lá na frente da classe, e vai dizer: conduza o copo até o outro lado da mesa, utilizando somente uma das mãos e com ela aberta, vai empurrando o copo com cuidado. Então, ele vai conduzir com a mão aberta o copo até o outro lado. Enquanto o aluno vai fazendo isso,
o professor pode comentar que essa mão aberta que ele fez vai representar que para seguir a instrução dos experientes, Roboão teria que abrir mão de seu orgulho, teria que, com essa mão aberta aqui, é uma representação, que ele abre a mão do seu orgulho, abre mão de sua soberba, para conduzir o povo na melhor direção, sem apertá-los, sem oprimi-los, mas conduzindo com sabedoria, com mansidão, com calma, levando o povo a um sucesso, a um reinado de paz. Era esse o conselho dos experientes, os amigos de Salomão, que assim lhe falaram, né? O professor pode comentar ainda que assim como foi fácil conseguir essa missão, concluir, chegar até o outro lado sem derramar água, assim também o conselho dos sábios, lá do Salomão, né, de seu pai, do pai do Roboão, visava também preservar a lealdade da população, a integridade do reino, chegar inteiro do outro lado, como aconteceu com esse copo. Após esse primeiro aluno concluir, o professor comente bem com a classe. Olha, esse foi o conselho, porém o Roboão, não pôs isso na prática. Ele não pôs esse conselho em prática. Ele pegou esse conselho aqui dos experientes, ó, e não deu a mínima, jogou fora, não quis nem saber. E aí, o professor convida o outro aluno para participar mais da aula, e aí o professor vai falar, você está com o conselho dos inexperientes. E esse conselho dos inexperientes vai representar aqueles que não passaram tanto tempo aprendendo com Salomão. Não, eles cresceram com Roboão. E qual é esse conselho? Na dinâmica aqui, ó, vamos ver. O aluno vai ler e diz, segure o copo com as duas mãos, aperte-o com toda a força e depois tente levá-lo até o outro lado da mesa. Esse é o conselho dos inexperientes. Então eu só vou pôr um pano aqui porque vai molhar. Né? Se o professor quiser se preparar aí, ou se quiser molhar, às vezes a mesa de plástico, não tem problema, depois limpe, mas prepare um pano porque vai molhar. Por quê? O conselho, olha só, o conselho dos amigos de Roboão foi esse, e é o conselho dos inexperientes. Segure o copo com as duas mãos e vai apertar com toda a força e depois tente levá-lo até o outro lado da mesa. Aí ele vai tentar, depois de apertar, ele vai tentar levar para o outro lado da mesa. E isso tudo tinha que ser arrastando, né? Então ele vai segurando com as duas mãos e vai levando até o outro lado da mesa. Olha só como ficou o estado do copo. Olha como o copo está partido aqui, ó. Olha que pouquinha água que sobrou. Além do que eu me molhei também, né? Ó, tô molhado aqui, molhou a mesa. As consequências de ouvir esse conselho. Olha só que interessante. E aí o professor pode concluir ou comentar que assim como o conselho solicitou para apertar o copo com as duas mãos e com força, assim também os amigos de Roboão o aconselharam a aumentar a carga de impostos e agir com severidade e aspereza para com o povo. O professor pode dizer ainda que assim como a grande porção de água saiu do copo quando foi apertado, os irmãos viram saindo água aqui, assim também a população das 10 tribos do norte se rebelou e saiu do domínio de Roboão. É importante ressaltar ainda que da mesma forma como o copo ficou estragado e com pouca água, assim também o reino de Roboão sofreu consequências de sua atitude soberba, arrogante, restando-lhe apenas 2 tribos sob seu comando. Roboão ainda queria guerrear depois disso, mas Deus lhe avisou que não era para guerrear. Então, o professor pode concluir dizendo o seguinte, a síntese do tópico 1, a missão de um líder é direcionar seus liderados e não oprimir eles. Tá certo, meus irmãos? Essa foi a dinâmica 1. Eu acredito que vai ser muita bênção. Se você fizer, envie um vídeo pra gente. Vá lá no Instagram, poste nos seus stories e marque lá, @texto.áudio, que nós vamos repostar e vários irmãos vão se animando. Teve irmãos que viram igrejas fazendo dinâmica e falaram, eu vou fazer na minha também, está dando certo. A frequência dos alunos tem aumentado, mas não é só por causa das dinâmicas, não. É porque a palavra de Deus ela faz efeito na vida das pessoas e transforma vidas quando o professor tem o intuito de seguir a palavra de Deus com integridade, com verdade. Tá certo, meus irmãos? Nós vamos então para o segundo tópico. O segundo tópico trata dos erros de Roboão. Primeiro, a repetição dos erros de Salomão. Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição que estava, obviamente, conforme já comentamos, está registrado em 1 Reis 12, do 8 a 11. Eu vou deixar aqui uma citação da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal que diz que Roboão cometeu 2 erros ao buscar conselhos. Olha, registre aí.
Ou leve o nosso material, veja lá, no nosso Facebook também temos essa citação. Quais são os 2 erros que Roboão cometeu ao buscar conselho? Primeiro, ele não dedicou consideração extra às sugestões daqueles que conheciam a situação melhor do que ele. Ele não foi humilde bastante para reconhecer que tinha gente que tinha muito mais experiência e que sabia do que estava falando com propriedade. Ele não foi humilde a esse ponto, ele não considerou o conselho dos mais experientes. E segundo, ele não pediu a Deus a sabedoria para discernir qual era a melhor opção. E isso, irmãos, nós devemos aprender com isso. Deixe o seu aluno sabendo disso. Nós não podemos cometer esses 2 erros que Roboão cometeu. Nós não podemos esquecer que tem pessoas que sabem mais do que nós e por isso, com humildade, nós vamos aprender. Todo professor da IBD precisa continuar aprendendo. Eu continuo aprendendo e vou aprendendo e quero fazer cursos e procuro pastores, pergunto. E nós que somos professores precisamos muito mais nos dedicar. E tem pessoas que conhecem muito mais, têm mais experiência. E eles nos discipulam e nós precisamos reconhecer que tem pessoas que têm mais experiência. Na hora de tomarmos decisão, pergunte, irmãos, para alguém com mais experiência. Alguém, obviamente, com mais experiência e que seja de acordo com a palavra de Deus. Né? Um conselho de uma pessoa que pode ser mais experiente e for contra a palavra de Deus, está tudo errado. Né? Então nós precisamos saber disso. E claro, pedir a direção de Deus, irmãos, antes de tomar qualquer decisão. Busque conselhos, mas peça a direção do nosso Deus para discernir qual o melhor conselho, qual a melhor opção. Não tome decisões precipitadas agindo como se Deus não existisse. Nós já falamos a respeito disso. Tem pessoas, tem cristãos, tem homens que se dizem homens de Deus, que são ateus praticantes. Para tomar uma decisão, ele toma assim, sem falar com o Senhor Deus, sem perguntar a Deus qual é a melhor opção a ser tomada. Age como se Deus não existisse, é um ateu praticante. Se diz crente, mas é um ateu praticante porque age como se Deus não existisse. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pedia. E se fosse feito isso, claro, irmãos, iria diminuir impostos, e se diminuir impostos, o ritmo de crescimento do governo iria diminuir, ou seja, as construções teriam que diminuir o seu ritmo. Né? E isso, para Roboão, era inadmissível. Não, o reino tem que continuar crescendo, toda aquela pompa, tudo aquilo ia continuar crescendo, não posso parar. E o orgulho, a soberba de aceitar conselhos de alguém foi algo que ele não quis considerar, e nós devemos aprender com esses erros e não cometê-los. Mais uma citação da Bíblia, aplicação pessoal, diz que Roboão pediu conselho, mas não avaliou cuidadosamente o que lhe foi dito. Se o fizesse, teria percebido que o conselho oferecido pelos anciãos era mais sábio que o de seus colegas. Para avaliar um conselho, pergunte se é realista, possível de colocar em prática, e se é consistente com os princípios bíblicos. Nós não podemos esquecer isso. Determine se os resultados de colocar em prática o conselho trarão uma solução ou direção possível, e se possibilitarão melhorias, e se são justos. Tudo isso deve ser colocado em análise, muita oração, esperar o momento certo. Busque conselho das pessoas que são mais sábias e mais experientes, isso é importante. Mas um conselho só é útil se for consistente com os padrões de Deus. Deixe isso bem claro para os seus alunos. O segundo subtópico fala dos maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir o conselho desses mais jovens, os que cresceram com ele, segundo a Bíblia diz, o Roboão assinou a sua própria sentença. Roboão, nós sabemos que toda ação, inclusive as ações que vão contra Deus, elas têm uma consequência. Né? As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram somente 2, Judá e Benjamim, que nós chamamos do reino de Judá. Roboão deu ouvido aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. 1 Reis 12:13 diz lá, e o rei respondeu ao povo duramente porque deixaram o conselho que os anciãos lhes haviam aconselhado. Então cuidado com seguir maus conselhos. Às vezes os maus conselhos, como aconteceu com Roboão, vão parecer muito bonitos. Não, olha, é verdade, olha o jeito que eles estão falando, vai ser bom para mim. Irmão, tenha cuidado. Nem é sempre aquilo que te agrada é o melhor para você. Nem sempre aquelas palavras bonitas que te agradam vão te fazer crescer. Às vezes é necessário ouvir uma crítica para que nós possamos ser edificados. Então nós devemos tomar muito cuidado, às vezes com os elogios, às vezes com pessoas que falam, vai mesmo, faça isso mesmo. É o que os amigos de Roboão, os colegas fizeram, vai, faz isso, vai para cima e vai com dureza, com aspereza. Esse povo que trabalhe para pagar os impostos e assim por diante. Então tomemos muito cuidado.
E é esse o terceiro tópico, fala do cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, nós ficamos à mercê de nós mesmos. E não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. Provérbios 28. E o verso 26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, é tolo. Mas o que anda sabiamente escapará. E sabe quem é considerado sábio de acordo com a Bíblia? Sábio é aquele que sabe a vontade de Deus, aquele que descobre a vontade de Deus. Nós precisamos entender, não agir tolamente, insensatamente, como diz lá em Efésios, mas nós precisamos agir sabiamente, ou seja, descobrir qual é a vontade do Senhor, o que o Senhor quer de nossas vidas. Nós precisamos tomar cuidado com o orgulho, com o nosso eu. E isso é idolatria. Nós vamos falar de idolatria no próximo tópico, mas quando nós colocamos o orgulho e nos enchamos, nós estamos nos colocando acima de Deus. Por quê? Nós queremos praticar a nossa própria vontade, em detrimento da vontade do Senhor. Então, se não estamos praticando a vontade de Deus, que era para ser em primeiro, estamos colocando a nossa acima, nós nos tornamos nossos próprios ídolos. Isso é idolatria. Idolatria tem graves consequências, a separação de Deus. Mais uma citação, Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, diz lá: tentando ter tudo, Roboão perdeu praticamente tudo. Motivado por avareza e poder, ele exagerou e acabou dividindo seu reino. Claro que tudo isso já havia sido predito, Deus já havia falado, mas as atitudes de Roboão, fizeram com que tudo isso acontecesse também, de uma forma facilmente. Ele não precisava de mais dinheiro ou poder, o Roboão, porque ele já herdara o reino mais rico do mundo. Você já parou para pensar nisso? Ele não precisava de mais controle, porque era o rei. Suas exigências se baseavam em egoísmo, e não na razão ou discernimento espiritual. Os que insistem em ter tudo, ou em ter muito mais do que precisam, frequentemente acabam com pouco ou com nada. Cuidado com as ambições egoístas. Saiba, como Paulo falou aos Filipenses, eu posso todas as coisas. Eu sei passar necessidade, eu sei passar por dificuldades, melhor dizendo. Eu sei passar por isso e por aquilo, situações onde há abundância, mas situações onde há ali uma escassez. Porém, eu sei passar por todas essas necessidades. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos fortalece, um Deus que cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, é dele que nós precisamos. E Roboão queria ter poder, glória, honra, assim por diante. É o que nós entendemos desse subtópico. Aí, no final, o comentarista deixa registrado lá que a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. E nesse momento nós podemos fazer a dinâmica 2. E a dinâmica 2 tem como título Conselhos Salgados. Olha só como é que o professor vai fazer. Antes já do início da aula, não sei se o professor notou, eu já deixei um copo com água lá no cantinho em cima de uma Bíblia. Seria muito interessante que desde o início da aula o professor também já deixasse um canto discreto da sala, que não chame muita atenção, uma Bíblia e um copo com água em cima. E os alunos às vezes vão ver, mas não vão ligar que vai fazer parte dessa dinâmica. Essa é a intenção. Nesse copo com água, coloque açúcar, um pouco de açúcar dentro dessa água para que a água fique docinha. Água com açúcar. Coloque lá uma colher, mexa bem para não parecer que tem açúcar, coloque lá. E no momento da dinâmica, o professor vai colocar sobre a mesa 4 copos. E os 4 copos vão ter sal. Ó, aqui tem sal. Nos 4 copos vão ter sal. O professor vai convidar um aluno da sala, do lugar onde ele está, peça para que ele fique de pé. Ele não precisa vir à frente. Fale que da onde ele se encontra. Ele vai escolher qual desses copos o professor aponte para frente. Qual dos copos tem açúcar? Mas o professor não precisa falar qual desses aqui, porque tem mais copos lá perto, né? E lembrando que isso aqui inclui, mas o professor não precisa lembrar o aluno, vai estar lá na frente. Qual dos copos tem açúcar? Essa é a pergunta que o professor vai fazer. E aí ele vai olhar de longe, diga que ele não pode chegar perto, ele não pode provar, ele tem que tomar essa decisão de longe. E diga para ele, olha, você pode pedir a ajuda dos outros, das outras pessoas que estão na classe, você pode pedir o conselho deles. Olha que interessante. Quem sabe o aluno vai tentar falar com um colega do lado, né? Ou uma irmã, uma classe de irmãs vai tentar falar com uma irmã do lado, a irmã vai olhar e vai falar, parece que aquele ali parece mais com sal, acho que o outro deve ser açúcar. E vai ter aquela conversa, vai ser interessante. Porque todos de longe analisando,
vão olhar e vai parecer que está tudo meio parecido, ele vai ter que escolher um. Quando chegar um determinado momento, né, não deixa alongar muito, mas o professor fala, olha, agora vai ter que fazer a escolha. Qual copo você vai escolher? E aí, quem sabe, ele escolhe um desses. Aí o professor vai pedir para que ele venha e prove. E quando ele provar, colocar o dedo, lamber, alguma coisa nesse sentido, ou pode pegar uma colherzinha, o professor veja o que for mais higiênico, o que não for contra as normas aí da sua igreja nesse tempo de pandemia, o professor veja aí certinho, e aí vai colocar uma colherzinha, vai colocar a ponta da língua no sal, e ele vai fazer talvez uma careta, né, porque é ruim, e aí o professor pode perguntar, o que está acontecendo? O que tem aí? Ele vai falar, tem sal. Que gosto que é? É salgado. Pois bem, é salgado mesmo. O professor vai concluir essa dinâmica dizendo que mesmo depois de o aluno pedir conselho de seus colegas, ainda assim acabou errando, pois nenhum daqueles colegas tinha provado ou sabia o que estava dentro dos copos, representando assim o erro de Roboão, mesmo depois de ouvir o conselho dos jovens que cresceram com ele, que haviam ali crescido com ele. É a mesma coisa, a mesma situação. Diga ainda que assim como depois de sua decisão, o aluno sentiu um gosto salgado, assim também aconteceu com Roboão e acontece conosco quando tomamos uma decisão errada. As consequências salgadas sempre aparecerão. É importante dizer que o aluno poderia pedir o conselho do professor, que já sabia o que estava em cada copo, porque foi ele que fez e presenciou a dinâmica. Então ele tinha essa opção. O professor, quando falar aos alunos, fala, olha, você pode pedir conselho de outras pessoas da classe. E aí ele está aberto a todo mundo. Ele podia ter perguntado, inclusive, o professor que passou pela experiência de fazer tudo isso aqui. Assim como Roboão teve ali o seu direito de pedir conselho àqueles anteriores que viram o reino crescer com Salomão. E eles deram um bom conselho. E aí o professor pode dizer para a classe que o copo correto estava em outro lugar. E aí o professor vai falar, tá vendo lá, ó, naquele canto onde o professor escolheu desde o princípio da aula, e talvez os alunos achavam que era um copo para o professor tomar água, né? Quem sabe os alunos vão pensar assim. Tá vendo aquele copo que está sobre a Bíblia? É ali, aquele copo é o correto. Diga que ali tem água com açúcar, ou seja, o copo escolhido deve ser aquele. Porque a pergunta não era para o aluno, qual copo tem açúcar? Qual desses copos você vai escolher? Qual é o copo que tem açúcar? E o aluno veio e tinha sal. O copo correto, o copo que tinha açúcar, é aquele que está sobre a Bíblia. Se quiser, pode pedir para o aluno vir provar, tomar um golinho da água para algum aluno que quiser ver, tomar, ver se tem açúcar ali. O açúcar está dissolvido na água, ali naquele copo que tem açúcar. E vale, então, o professor dar uma conclusão dizendo que o copo que estava sobre a Bíblia, assim como o copo estava sobre a Bíblia, assim também devemos pedir conselho aos mais experientes, mas nunca esquecer que devemos seguir somente os conselhos que estiverem de acordo com a palavra de Deus e com a sua vontade, baseados na Bíblia, pois desta forma saberemos distinguir os bons dos maus conselheiros. E isso é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida, evitando as frustrações e as consequências salgadas. Se tivesse falado com o professor tinha apontado para a Bíblia. E aqui seria a decisão correta, sensata. O copo com água doce estaria ali. Amém, meus irmãos? Então, que nós mostremos aos nossos alunos que as decisões mais sensatas podem vir de pessoas experientes e que falam a verdade de acordo com a palavra de Deus. Todo e qualquer conselho deve ser julgado de acordo com a palavra de Deus. Se está em desacordo com a palavra de Deus, é um mau conselho. Amém, meus irmãos? Nós vamos para o terceiro tópico. No terceiro tópico, traz por título o reinado e a idolatria de Jeroboão. Primeiro subtópico, a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim e foi o primeiro rei do norte. Ele reinou por 22 anos em Israel. Jeroboão, ele serviu ao rei Salomão, e o rei Salomão viu que ele era um homem valente e colocou ele como chefe dos servos da casa de José. Isso na época em que Salomão reinava, Jeroboão era um dos chefes então. E Jeroboão, inclusive depois que Deus traz o juízo a Salomão, Deus fala que iria suscitar inimigos, Jeroboão é um deles. Jeroboão se rebela contra Salomão. Aías, um profeta, comunicou que Deus havia escolhido Jeroboão. O Aías falou diretamente para Jeroboão, através ali de uma ilustração com uma capa. Ele rasga
uma veste nova e rasga em 12 pedaços e dá 10 pedaços a Jeroboão. E fala que o Deus de Israel estava dizendo: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. É isso que o profeta Aías disse para Jeroboão, ou seja, comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Obviamente que Salomão ficou sabendo disso, tentou matá-lo, mas sem sucesso, porque Jeroboão se refugiou lá no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Então Jeroboão era um dos servos de Salomão, foi nomeado chefe por Salomão, se rebelou. Deus, em forma de punição ao reinado de Salomão, levantou, suscitou inimigos. Um deles foi o próprio Jeroboão, que se rebelou e Salomão tentou matá-lo. Jeroboão foge então para o Egito e fica lá até a morte de Salomão. No segundo subtópico, a continuação da história, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Jeroboão foi nomeado rei então pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Então Jeroboão, como era um homem valente, era um homem que tinha destreza, ele volta depois da morte de Salomão, ele volta, e ali o povo das tribos do norte, junto com Jeroboão, vão reclamar a Roboão a respeito daquela questão do imposto que nós falamos anteriormente. E Jeroboão está liderando aquele povo. E quando Roboão dá uma resposta negativa, o povo das tribos do norte fala: não, Jeroboão vai ser o nosso líder então. Ele vai nos representar, ele vai ser o rei dessa nova nação, o reino de Israel, o reino do norte. É isso que está registrado lá em 1 Reis 12. Jeroboão, porém, contudo, Jeroboão mandou erguer 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, você pode ver no mapa, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. Meus irmãos, Jerusalém ficava no reino do sul, em Judá. Quando o reino se partiu em 2, 10 tribos para cá, 2 tribos para cá, ou seja, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, a capital Jerusalém, onde fora construído o templo, ficou ao sul. E o povo tinha a obrigação de ir ao templo adorar no mínimo 3 vezes por ano. Os varões tinham essa obrigação de adorar a Deus no templo nas festas estabelecidas. O povo tinha que se reunir ali em Jerusalém. O Jeroboão falou: se esse povo descer lá para Jerusalém, no outro reino, para adorar a Deus, e vai que lá o Roboão convence eles a ficar do lado dele, eu vou perder o trono. E vão me matar ainda. Eu vou perder o trono e vão me matar. Não vou deixar esse povo adorar a Deus. Não. Vamos fazer os nossos próprios deuses aqui. Vou erguer santuários, um que fique mais para o sul, outro que fique para o norte, para que todo mundo aqui fique perto de todo mundo. Então quem morava mais para cima ia lá na ponta, lá no norte, ia lá para Dan. Para quem morava mais aqui para o sul, assim, mas não no Reino do Sul, no Reino do Norte, porém um pouco mais ao sul, ia para Betel, onde estava o outro santuário que o Jeroboão construiu com bezerros de ouro, irmão. Você imagina isso? Agora, se nós pararmos para pensar, Deus, o nosso Deus, Deus de Israel, usou um profeta para dizer para ele que Deus estava rasgando de Salomão o reino e dando 10 tribos para ele. Quem deu as tribos para ele, irmão? Foi Deus. Não foi Deus? Foi Deus. E aí o Jeroboão me vem com essa ideia de que para adorar a Deus, o povo iria lá adorar a Deus e ia perder o trono, irmão. Que confiança é essa que Jeroboão tinha em Deus? Ele trocou o Deus vivo por estátuas e pior, ele fez o povo pecar nisso também. E não bastasse isso, nós sabemos que quem tinha que fazer o serviço no templo de Deus, quem executava o serviço eram os levitas. Tinha a tribo de Levi, os levitas, eram pessoas consagradas, a família de Arão era o sacerdote. Ele falou: isso aí acabou tudo, gente. Não, agora quem quiser ser, vai ser. Está registrado no livro de 1 Reis. Quem queria fazer as atividades de adoração a esses deuses, esses bezerros, podia ser. Era só se candidatar e podia ser. Não tinha esse negócio de chamado divino, de ter uma linhagem separada. Não tinha nada disso. Irmãos, isso parece muito com as coisas que estão acontecendo em nossos dias. Homens que de repente do nada abrem-se um ministério e falam: não, aqui não precisa ter chamado não, vem aqui, tendo dinheiro vai dar tudo certo. Infelizmente está acontecendo muita coisa assim. Não precisa ser de acordo com a Bíblia não, vamos fazer do nosso jeito, que do nosso jeito dá certo.
Irmãos, o Jeroboão chegou a afrontar Deus e chegou ao nível de falar, olha, eis aí os deuses que te tiraram do Egito, mostrando os bezerros, irmãos. Aí já é demais, né? Aí já exagerou Jeroboão na dose. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sobre sua família. Está registrada em 1 Reis 14. Nós vamos ler do 9 ao 14, que diz assim: Antes, Deus dizendo, antes tu fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas, porquanto eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até ao menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Deus dizendo uma punição para Jeroboão. Quando morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porque se achou nele coisa boa para com o Senhor. Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Essa foi a mensagem de Deus, né, transmitida ali à esposa de Jeroboão, que foi em 1 Reis 14, do 9 ao 14, registrado a consequência dos atos, a punição, que Deus não deixou o pecado da idolatria impune. E é importante destacar aqui que, por mais que Jeroboão tentasse, ele achou que tentava enganar Deus ou passava Deus para trás, né? Ele manda a sua esposa, por isso que essa mensagem foi dita à esposa, ele manda a sua esposa até o profeta Aías. Lembra o Aías que rasgou a capa, aquelas vestes novas e deu 10 pedaços a ele? Mandou a esposa dele disfarçada, né? E aí Deus já tinha dito para Aías, ó, a esposa de Jeroboão vem aí, dize tudo que eu te mandar. E Deus já mandou, quando ela entrou, quando ela pisou os pés na porta, o profeta Aías já disse a mensagem para o rei Jeroboão. Então, irmãos, o pecado de idolatria é um pecado terrível, com consequências terríveis, e nós temos que vigiar contra isso. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal traz um comentário, uma citação que eu vou deixar aqui, que diz assim: as consequências do pecado são garantidas pela palavra de Deus, mas é difícil predizer quando ocorrerão. Nós não sabemos em que momento vão ocorrer as consequências dos atos. E eu sempre aprendi, ouvi muito o pastor Agnaldo Betti também dizendo, nem tudo que dá certo é certo. E realmente tem gente que pecou e não teve nada, não aconteceu nada, ele fala, tá dando certo, isso aqui acho que é certo, vamos fazer. Não. Quando fazemos algo diretamente oposto às instruções de Deus, e não acontece nenhum desastre imediato, nós geralmente nos enganamos, crendo que nossa desobediência ficou impune. Mas a vida de Jeroboão, como nós vemos agora, deve nos fazer reconhecer nossa frequente necessidade de admitir nossa desobediência e nos arrependermos e pedirmos que Deus nos perdoe. Mas as consequências sempre vêm, consequências do pecado. Nós precisamos pedir a graça de Deus, o favor de Deus, mas isso em arrependimento, irmãos. Porque nós não merecemos o céu, nós não merecemos salvação, nós não merecemos nada. Tudo que acontece é por graça de Deus. Por isso devemos nos arrepender, devemos cair em nós mesmos, cair em si, como diz a palavra, e nos arrependermos. Terceiro subtópico fala das consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel, das desgraças que aconteceram. Foi por esses motivos que Israel, por causa da idolatria, que Israel foi exilado, né, foi levado cativo. Isaías 42:8, o Senhor dizendo, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura, como esse povo estava fazendo, irmãos. E fazia, e Deus usava os profetas para falarem contra isso. E o povo tinha a chance de se arrepender por muito tempo. Nós podemos lembrar do caso de Nínive, lembra? Quando Deus enviou o profeta Jonas, Jonas não queria ir porque o povo ia se arrepender. Quando Jonas foi e pregou, o povo se arrependeu. E Deus não trouxe o juízo sobre Nínive naquela ocasião, porque o povo havia se arrependido. E nós
O Senhor sempre fala conosco, olha, se arrepende, uma mensagem dizendo, às vezes nós praticamos alguma mentira, algum ato que nós estamos costumeiramente alimentando, sabe, aquele pecadinho de estimação, irmãos, nós devemos exterminar. Às vezes estamos colocando coisas acima de Deus, coisas, eu não sei quais coisas, às vezes você mesmo, o seu luxo, às vezes o seu próprio conforto, às vezes você está trocando as coisas de Deus pelas suas próprias coisas. Você está esquecendo que Deus tem que ter prioridade. A glória de Deus ele não dá a ninguém. E às vezes tem tanta gente dando a glória de Deus para pregadores, pagando pessoas que se auto-intitulam profetas e apóstolos, pagando a cura para um, aí dando glória para um. Meu Deus, isso está acontecendo e nós devemos tomar cuidado, porque isso também é idolatria. Muito cuidado quanto a isso. O pecado da idolatria tem como consequências o quê? A separação de Deus e a maldição. É a maldição. Será que é isso mesmo, professor? Vamos ver lá em Deuteronômio 11, do 26 ao 28, olha o que diz. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando vocês ouvirem os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. E aí você pode parar e pensar, mas irmão, nós não estamos no tempo da graça, não tem que obedecer mandamento. O próprio Jesus dizendo, se vocês me amam, se vocês amam a Deus, vocês obedecerão os seus mandamentos. Não precisa ir atrás do mandamento para obedecer eles. Não, de tanto amor que vocês vão ter, vocês vão fazer os gostos e a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, ninguém descumpre mandamento. É assim isso que Jesus nos ensinou, por amor. Você vai amar a Deus de uma forma que não vai descumprir nenhum mandamento. Essa é a forma, amar a Deus. É a forma de cumprir os mandamentos. Então, se vocês ouvirem os mandamentos do Senhor, vocês terão bênção. As bênçãos virão até vocês. Agora, virá a maldição, seguindo Deuteronômio 11, do 26 ao 28, diz lá, porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecesses. Outros deuses. Outras coisas. E aqui não está falando só de imagens de escultura. Outros deuses, idolatria, qualquer coisa que substituir a glória de Deus. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal traz uma maravilhosa citação. É espantoso que Deus colocasse diante dos israelitas uma escolha entre a bênção e a maldição. Deus falou, está aqui a bênção, está aqui a maldição. Para nós parece, é chocante, porque é óbvio que todo mundo vai querer a bênção. Não, aí a Bíblia continua dizendo, é ainda mais, a Bíblia de Estudo, é uma nota da Bíblia de Estudo, não estou falando que a palavra de Deus disse isso não. Diz assim, é ainda mais espantoso que muitos deles, com sua desobediência, escolhessem a maldição, irmãos, escolheram, sabendo que tinha maldição, e ainda hoje muitos não escolhem a Cristo, escolhem a maldição sabendo a respeito das bênçãos e das maldições. Hoje nós temos a mesma escolha fundamental. Podemos viver para nós mesmos ou viver no serviço para Deus. Escolher nosso próprio caminho é viajar por uma estrada sem saída. Ou pior, com um destino terrível. Mas escolher o caminho de Deus é receber a vida eterna. Você está vivendo para você mesmo ou você está vivendo para Deus? Deus nos fez com um propósito. E o propósito não é fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos fez, que nos criou e que nos salvou, que nos amou primeiro. Por amor, irmãos, nós fazemos a vontade de Deus. É por amor que essa obra é feita, esse canal é feito, você transmite a palavra de Deus. Tem que ser tudo por amor. E não por obrigação, nem por ambição, nem por querer ser mais que os outros, porque isso também é idolatria. Tomemos muito cuidado. A idolatria sempre, ela vai ter ali seu fundamento no ego, na própria vontade. Porque a partir do momento que você decide adorar outra coisa, é você quem está decidindo e não mais Deus. Estamos indo totalmente contra o que Paulo disse. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo quem tem que ter a prioridade. As nossas atitudes devem ser tomadas de acordo com a vontade de Cristo. E nesse momento nós podemos fazer a dinâmica 3, que tem por título idolatria. Como é que vai ser feito? O professor vai deixar sobre a mesa, na hora dessa dinâmica, uma Bíblia sobre a mesa. Perto dessa Bíblia, o professor deixa uma jarra com água e também um copo. O professor também vai deixar do outro lado da mesa, num outro canto, o professor pode deixar um copo e várias bolinhas de papel. O professor vai convidar a 2 alunos à frente, entregar esses copos, um para cada aluno, e vai pedir para que o primeiro aluno
encha o seu copo com água e depois deixe o seu copo de pé sobre a Bíblia. Depois vai pedir para que o segundo aluno coloque 2 bolinhas de papel dentro desse copo e tente deixar o copo de pé sobre as outras bolinhas que restaram. Então vamos lá, o primeiro aluno fazendo a dinâmica. O primeiro aluno vai vir, vai colocar a água sobre o copo e após colocar a água, ele vai ter que deixar em pé sobre a Bíblia. Tá feito, o copo está de pé sobre a Bíblia. O segundo aluno então recebeu o copo, vai colocar as 2 bolinhas lá dentro e depois vai tentar deixar em pé sobre as outras. Olha, é difícil. Não vamos conseguir, não. Você pode deixar até... Ó, o que acontece? Ele não fica em pé, né, sobre as outras. Ele cai e eu vou deixar aqui para a gente fazer a conclusão dessa dinâmica, dizendo que o copo do primeiro aluno representa nossas vidas. E assim como o copo foi feito para ter água dentro, assim também nós precisamos ter Deus em nosso coração e não permitir que nada nem ninguém ocupe o seu lugar em nós. Comente ainda que o copo sobre a Bíblia representa que os verdadeiros adoradores têm sua fé firmada na palavra de Deus e nenhum vento de doutrina levará à destruição, mas permanecerá inabalável e não se prostrará ante os ídolos. O professor pode ainda, até antes de concluir, assoprar sobre os copos. Assopre sobre o copo que está com água e nada vai acontecer. Mas se soprar sobre o outro, ele vai cair, ele vai embora, vai ser levado para longe. Ou seja, o copo do segundo aluno representa Jeroboão e o povo sob sua liderança, que se deixou levar pela idolatria. Aquelas 2 bolinhas de papel que estavam dentro do copo representam os 2 bezerros de ouro erigidos para substituir a adoração ao Deus verdadeiro. As outras bolinhas de papel que estavam aqui, sobre as quais o copo estava em cima, representam todas as crenças idólatras e pecados que o povo começou a cometer. Vale ainda o professor acrescentar que assim como foi difícil manter o copo de pé sobre as bolinhas, nós tentamos, mas não conseguimos, assim também Jeroboão e os que seguiram no caminho da idolatria, eles não puderam ser fiéis à palavra de Deus e aos seus mandamentos, não permaneceram de pé na fidelidade a Deus. É importante ressaltar ainda que quando o professor soprou o copo com as bolinhas de papel, ele foi levado embora e caiu, demonstrando assim as consequências desastrosas que a idolatria provocou, a princípio na família de Jeroboão e depois no Reino do Norte como um todo, resultando em sua queda desastrosa e depois no seu exílio. Cabe ainda afirmar que o copo que estava cheio e sobre a Bíblia permaneceu de pé, nos trazendo a lição que enquanto mantermos nossa fé baseada na palavra de Deus e nosso coração e adoração dedicados inteiramente ao Senhor, jamais seremos destruídos. E por último, e claro, não menos importante, nós precisamos ressaltar que o pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos então exterminá-los de nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa foi a dinâmica 3 e nós já vamos para a conclusão já nesse momento. A conclusão traz uma retomada da nossa lição, ou seja, Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, adorando a falsos deuses que ele mesmo erigiu. Roboão se envolveu numa espécie de veneração, de orgulho, que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas do Roboão, o filho de Salomão, estavam acima da vontade de Deus, ou seja, o ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade, como nós já dissemos. Ou seja, tanto Jeroboão como Roboão fizeram o que era bom para si mesmo, e não o que era bom para o povo, nem o que eles achavam que era bom para si mesmos, né? Roboão foi duro, não ouviu os pedidos do povo. Jeroboão estabeleceu novos lugares para adoração, para impedir que o seu povo viajasse a Jerusalém, a capital de Roboão. E as duas ações, elas, claro, deram errado. A atitude de Roboão dividiu a nação, a de Jeroboão afastou o povo de Deus. Mas tudo isso Deus já sabia que iria acontecer, nada pega Deus de surpresa, saiba disso. Deus age na história, a vontade soberana de Deus sempre vai acontecer, por isso precisamos descobrir a sua vontade, para alinhar os nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos de acordo com a vontade de Deus. A nossa vontade deve ser de acordo com a vontade de Deus. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir,
mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa lição 2 de hoje, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Tem irmãos que às vezes têm o desejo de entrar em algum grupo de WhatsApp para receber conteúdo. Eu quero aqui indicar aqui a rede EBD+. Ela não é administrada por nós, mas ela é administrada por colegas nossos, irmãos em Cristo, que administram com todo cuidado. Aqui já deixo meus agradecimentos ao pastor Rafael Cagé e toda a administração dessa rede, que são grupos de WhatsApp de acordo com faixas etárias, que eles compartilham conteúdos de diversos irmãos aqui do YouTube também, de conteúdos, slides e outros materiais que vão te auxiliar. Para você entrar nessa rede, você pode vir aqui na descrição do vídeo, tem o link, e tem também lá no nosso site uma página para você entrar nessa rede EBD+, que é uma bênção de Deus. Nosso conteúdo é disponibilizado lá também, e o conteúdo de outros irmãos que ensinam também. Aí você pode analisar tudo e reter o que é bom, tá certo? Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado por ficar conosco até aqui ao final. Se você chegou aqui, eu quero descobrir quem chegou. Deixa o seu comentário aqui. Cheguei até o final, glória a Deus. Deixa aí seu comentário, deixa de onde você é, de qual cidade que você está congregando. Para nós é uma alegria muito grande alcançar os irmãos através da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Deus continue abençoando os irmãos, continue orando por nós e tenha uma excelente aula.